Estamos de volta ao consultório da doutora Bruna Barcelos para um papo sobre um tema em que ela é referência: a harmonização facial definitiva. Na entrevista, a doutora Bruna, que é cirurgiã bucomaxilofacial, fala também sobre emagrecimento facial, implantes faciais e ressalta os benefícios da cirurgia ortognática. Confira! Doutora Bruna, o que é harmonização facial definitiva? Bom, esse termo, harmonização facial, ele vem ganhando bastante espaço aí nos últimos tempos, mas existe uma certa diferença, né? A harmonização facial como um todo são os procedimentos que nós realizamos com o objetivo de melhorar alguma coisa, né, no paciente que ele se incomoda ou que a gente sabe que vai ficar legal para o caso dele. E nós temos procedimentos que não são cirúrgicos e nós temos também os procedimentos cirúrgicos, que são os que eu faço, né? Então, por se tratar de procedimento cirúrgico, ele é um procedimento definitivo, né, o qual o paciente não precisa ficar retornando aqui no consultório para refazer, né? Ele faz apenas o acompanhamento pós-operatório para ver o quanto ficou bom o procedimento, né? E os outros procedimentos que não são definitivos, eu falo que é a cereja do bolo, né? Então, depois que a gente limpa a casa, a gente decora. Então, as cirurgias são os procedimentos iniciais que eu gosto de fazer, né? E posteriormente, a gente entra com a toxina botulínica, com os preenchedores, bioestimuladores, né? Mas a harmonização facial definitiva é o que eu prezo hoje aqui, né, no meu consultório e que eu vou explicar um pouquinho mais sobre os procedimentos que eu realizo para isso. Doutor, e falando nisso, quais procedimentos envolvem a harmonização facial definitiva? Bom, esses procedimentos que eu vou citar rapidamente, né, são procedimentos definitivos, que o paciente não precisa então ficar retornando no consultório, lembrando que essa é uma vantagem, que todos esses procedimentos eu faço aqui na própria clínica, tá? Então, o mais comentado hoje, o mais procurado, um deles é a bichectomia, né? A bichectomia, ela tem o objetivo de afinar o rosto do paciente, deixar mais alongado, e os pacientes que têm o rosto mais arredondado são os que se beneficiam mais desse tipo de procedimento, né? Outro que eu realizo bastante, que eu tenho muita procura, é a lipoaspiração mecânica de papada. Então, essa lipo eu faço com cânula, tá? Não é com enzima que degrada a gordura, nada. São com cânulas aspirativas, tá? Bem delicadas, procedimento bem seguro, que ele vai fazer todo esse contorno da mandíbula do paciente, remover a papada aqui na região mais central. Então, sem dúvida, é um procedimento muito legal e o paciente também não precisa ficar retornando, né? Outro também que é bem interessante, que hoje até são poucos profissionais que realizam aqui em Londrina, são os implantes faciais definitivos, né? Então, esses implantes faciais, eles são confeccionados exclusivamente para a face do paciente, né? Ele faz tomografia, uma série de análise facial que eu preciso fazer. E esses implantes eu consigo colocar nessa região de zigoma, na região de ângulo de mandíbula, no mento, no queixo do paciente. Então, essas regiões que normalmente é realizado os preenchimentos com ácido hialurônico, que tem durabilidade ali de 1 ano a 1 ano e meio, né? Com o procedimento cirúrgico, que é um procedimento minimamente invasivo, eu consigo trabalhar essas regiões também e o paciente fica satisfeito, né, não tendo necessidade de refazer outros procedimentos. E temos também a rinomodelação definitiva, tá? Que são procedimentos realizados com fios, o qual ele consegue manter, por exemplo, o nariz numa posição mais empinada. A gente também faz a remoção da giba, daquele ossinho nasal que incomoda os pacientes, né? Que também entram aí como procedimento definitivo, tá? Então são esses os principais: a bichectomia, a lipoaspiração de papada, os implantes faciais e a rinomodelação definitiva, que são procedimentos minimamente invasivos que eu realizo aqui na própria clínica, né? Eu vou comentar depois um pouquinho também a respeito da cirurgia ortognática. No entanto, é um procedimento um pouco mais invasivo que eu realizo em ambiente hospitalar. Mas, de forma geral, são esses procedimentos. Doutora, você também atua com um protocolo de emagrecimento facial, é isso? Explica pra gente como consiste. Na verdade, eu acho que esse é os procedimentos que eu mais tenho procurando no consultório, né? Que são pacientes, na verdade, algumas que estão acima um pouquinho do peso e se incomodam com o rosto mais arredondado e também com a papada nessa região. E também, por incrível que pareça, muitas pacientes que são magras, né, que já têm um IMC, vamos dizer ali, normal, elas apresentam uma papadinha também que incomoda e a falta de contorno da mandíbula. Então, quando eu associo o procedimento de bichectomia
e da lipoaspiração mecânica de papada, eu consigo um resultado muito bacana em relação a esse contorno e essa definição da mandíbula e do rosto do paciente, né? Porque na lipo especificamente eu trabalho todo o contorno nessa região, eu não trabalho apenas nessa região central. Então, por exemplo, às vezes tem paciente que tem uma retrusão do mento, né, o queixinho um pouco para trás, e ele tem esse acúmulo um pouco mais de gordura nessa região central. E com o procedimento da lipo, eu consigo deixar uma sensação até de que o queixo do paciente aumentou, porque toda essa região aqui da papada foi embora, né? Então, sem dúvida, a associação da bichectomia com a lipo promove esse aspecto aí de emagrecimento facial e definitivo, né? Como eu falei, às vezes o paciente perde peso, fica lá na academia, né, tentando perder peso, mas essa região não perde aquela gordura de jeito nenhum, né? Então, fazendo esses procedimentos, eles ficam bem satisfeitos. Doutora, quem pode fazer os implantes faciais definitivos? Na verdade, o público tanto feminino quanto masculino, né? No caso das mulheres, normalmente elas me procuram para fazer o implante definitivo de mento, né? E os homens, o implante de ângulo de mandíbula e na maçã do rosto, para deixar aquele rosto mais masculino e mais quadrado, que é o que eles buscam, né? Esse procedimento pode fazer ali a partir dos 18 anos até 60 anos, depende ali o quanto incomoda o paciente, né? E esses implantes são procedimentos que eu consigo realizar aqui no consultório. Eu fixo ele com materiais específicos, né? Então, por exemplo, passou 10 anos, o paciente por algum motivo quer retirar essa prótese, é possível dele ser removido. É mais ou menos o que acontece na cirurgia plástica com os implantes de mama, né? Só que os implantes que eu realizo na face, eles têm um material rígido, né? Ele não é amolecido, até porque antigamente existiam alguns implantes que tinham uma consistência amolecida e tinham um risco de infectar maior, né? De perder aquele implante. Hoje, com esses materiais que nós utilizamos, totalmente biocompatíveis, os implantes faciais ficam ali por anos e anos e o paciente não tem que ficar retornando para fazer outros procedimentos. É bem bacana. Mas, no geral, é indicado tanto para homem quanto para mulher, né? Tendo a indicação, sem dúvida, beneficia bastante. Você falou há pouco sobre a cirurgia ortognática. Qual o benefício estético da cirurgia, doutora? A ortognática é um procedimento estético e funcional, né? Antes os pacientes procuravam mais esse procedimento para corrigir a mordida, que, né, não tinha aquela função adequada, por queixas respiratórias, que esse procedimento ele ajuda na respiração do paciente, pacientes que têm apneia. No entanto, ele tem um benefício estético muito importante na face do paciente. Então, hoje, os pacientes que me procuram para ortognática, a maioria é em relação a essa melhor estética que o paciente busca, né? Então, por exemplo, o paciente que tem um queixinho muito para frente ou muito para trás, que acaba incomodando, isso a gente corrige com a ortognática. Os pacientes que têm assimetria, então, se você, né, o pessoal começar a prestar atenção nesses detalhes, tem muitos pacientes que têm uma assimetria, o rostinho bem torto para um lado para o outro, né? E com a ortognática a gente consegue melhorar esse aspecto. Ou também aqueles pacientes que têm um sorriso gengival, que expõe muito a gengiva quando sorri, com esse procedimento a gente também consegue melhorar, tá? Então, de forma geral, a ortognática para estética, ela é maravilhosa, né? Então, é um procedimento mais complexo, né? Eu realizo em ambiente hospitalar, com anestesia geral, só que ele corrige todas as coisas que o paciente se incomoda, né? Seja desde a região aqui da maxila, que é essa parte de cima, da mandíbula, da parte de baixo. Então, essa correção a gente consegue fazer de uma forma bem eficaz e o paciente fica aí feliz para sempre, sem necessidade de outros procedimentos. Trazendo aí a autoestima e também a qualidade de vida. Qualidade de vida, com certeza. Doutora, muito obrigado por nos receber. Quem quiser acompanhar as novidades, atualizações, seu Instagram está sempre atualizado, não? Com certeza, o pessoal me acompanha lá, doutora.brunabarcelos. Muito obrigado, doutora. Obrigada a você.